Olá, sejam muito bem-vindos a este novo comentário bíblico, o selamento dos vivos. Espero que você pegue sua Bíblia, se prepare e também, se possível, pegue caneta e papel, porque nós vamos falar de existem muitos pontos, conceitos que devem ser reforçados para que nós possamos entender de maneira correta esse evento que é o selamento dos vivos. Peço agora que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, versos 12, 13 e 14, que nós vamos fazer uma breve oração, pedindo o auxílio do Espírito Santo. Vamos ler esses versos, depois vamos discorrer sobre esse tema muito importante, que é o selamento dos vivos, esse tema que aguardamos. Feche seus olhos, então. Pai de amor que estás no céu, peço que me inspire agora, Senhor, para falar com propriedade sobre a Tua palavra, sobre o evento que aguardamos, o selamento dos vivos. Peço que ilumine as pessoas que vão escutar, para que elas entendam com a mente, aceitem com o coração, que haja transformação em nossas vidas, à semelhança do Teu caráter, Senhor, para que possamos nos preparar, auxiliar também nossos queridos e todas as pessoas que se achegarem a nós para ouvirem a Tua palavra. Te pedimos humildemente, Senhor. Eu te peço pelos méritos do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, Apocalipse capítulo 6, versos 12, 13 e 14, nos diz assim: Vi quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido, como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes, derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Vejam, meus queridos, estes sinais em toda essa totalidade ainda não aconteceram. E a Bíblia é um livro de verdades, não é um livro de fábulas, certo? Então a interpretação de Edward Gibbon, que foi até adotada pelo nosso povo adventista, povo professo, que guarda os mandamentos de Deus, hoje ela é uma interpretação equivocada que deve ser deixada. Nós devemos nos voltar para a palavra de Deus em espírito e em verdade, como ela é, porque o Senhor, nosso Deus, não mente. Então, para entendermos um pouco mais sobre esse evento, o selamento dos vivos, a abertura do sexto selo, o selamento com o selo do Deus vivo, nós devemos entender alguns conceitos, como a atuação do Espírito Santo, a transformação do caráter, do nosso caráter, a semelhança de Jesus Cristo, do caráter de Jesus Cristo, nosso Salvador, a chuva temporã, a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo, Se nós recebemos o batismo do Espírito Santo, se nós temos toda a verdade bíblica, toda a verdade do Criador, se nós pregamos realmente em espírito e em verdade, tudo isso nós temos que nos atentar. E para os adventistas que vão ter familiaridade com muitos desses nomes, desses conceitos que eu escrevi aqui, é muito importante que estejamos alertas, que estejamos acordados, que sejamos fervorosos na fé e deixemos a mornidão. Porque até a profetisa Ellen White, em suas obras, ela escreve o termo adventistas nominais. Então nós não podemos ser encaixados nesse termo, adventistas nominais, aqueles mornos, aqueles que não vivem aquilo que professam seguir, que professam viver realmente de fato. Então nós sabemos também pelas obras de Ellen White que muitos dos que estão na igreja hoje, na igreja que guarda os mandamentos de Deus, muitos serão inimigos, acérrimos inimigos do povo de Deus logo em breve, E hoje já estamos no tempo do fim, já estamos vendo muitas perseguições. Então que nós possamos acordar, que nós possamos realmente deixar que o Espírito Santo nos transforme à semelhança de Jesus Cristo, para que nós possamos pregar, ter essa verdade, viver em nossa vida e pregar. Nós não somos perfeitos ainda, mas nós estamos sendo transformados com o auxílio do Espírito Santo. Então não devemos permanecer caídos, não devemos permanecer dormentes, mas sim acordados e em pé. Também temos que ter, além desses conceitos que eu vou escrever na descrição aqui, que eu falei para vocês, nós temos que entender os estudos passados, os comentários passados,
onde eu falei do início do juízo dos mortos, 1844. Nós temos que entender isso, porque quando se fala de selo na Bíblia, não seja ingênuo. Quando se fala de selo, isso remete a uma autoridade, isso remete a um legislador. E a Bíblia só tem uma autoridade, que é o Criador do céu e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem outra autoridade. Então, a Bíblia fala de juízo divino, certo? Em 1844, Jesus Cristo entrou no Santíssimo para começar a expiação, a limpeza do santuário celestial. E aqui na terra coincidiu com o surgimento do movimento onde guarda a lei de Deus verdadeira. Na Bíblia existe somente uma lei. Assim como existe somente um Deus, um legislador, existe somente uma lei. Em 1844, aqui na terra, esse movimento surgiu, coincidindo com a entrada de Jesus Cristo no Santíssimo para começar a expiação e o juízo pelos mortos. Você deve estudar também, e aqui no canal nós temos comentários, e nos canais que eu recomendo na descrição, você pode entender até com mais detalhes os 4 grupos doutrinários de pessoas que são julgadas no mundo inteiro, começaram a ser julgadas em 1844 pelo juízo dos mortos, certo? O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo e o cavalo preto. Esses 4 grupos doutrinários são a totalidade de pessoas que estão sendo julgadas, que estão mortas, certo? Que estão sendo julgadas. Alguns ainda vão morrer, porque ainda estamos em época de julgamento de mártires, né? O sangue dos mártires clamou, e o Senhor é justo juiz, e Ele também está julgando esses mártires para dar o galardão conforme as suas obras. E nós sabemos que haverá no céu e na eternidade uma lembrança especial para esses mártires, que eles ainda existirão. Então ainda estamos na passagem do 5º selo, e a Bíblia nos demonstra que mesmo depois da abertura do 6º selo, do início do julgamento dos vivos, ainda existirão mártires. Então tudo isso é muito dinâmico. Esse julgamento bíblico é dinâmico, tanto do 1º, 2º, 3º, 4º cavaleiros ou cavalos do Apocalipse, como você quiser dizer, povos doutrinários, grupos doutrinários a serem julgados, porque não se iludam. O Apocalipse, a Bíblia, o livro do Apocalipse, toda a Bíblia, ela fala de Deus, ela fala de salvação, ela fala de religião. Não a religião humana, né, que é hipócrita, que é falsa, porque o ser humano é caído em pecado, em sua grande maioria, sua natureza geral, né? Nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia não se iluda, a Bíblia só fala disso, de salvação, de espiritualidade. É disso que a Bíblia trata, certo? Do plano de salvação, da obra divina em favor do ser humano. É disso que a Bíblia trata. Não se iluda, portanto, você também tem que ter os conceitos dos estudos passados, né? Dos fundamentos da sucessão de impérios. A Bíblia só fala desses 4 impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, porque Roma vem dominando, Roma imperial e Roma papal até então. Não existe, ela aparece por trás, mas ela domina tudo, né? Este país, o Vaticano, que detém todo o poder, o maior poder do mundo. Então, ele que domina tudo. Não seja ingênuo, não se iluda. As expressões como outras nações, como o Egito, aparece alegoricamente ali no final dos tempos, livro de Daniel, para interpretar, para interpretar mesmo o Rei do Sul, que é todo esse ateísmo que nós vemos, né? O politeísmo, tudo isso, paganismo, né? Em contraposição com o conflito com o Rei do Norte, que é o conservadorismo apostatado também, certo? Que também está no engano. Não se iludam, a Bíblia é muito clara, ela diz: a lei e ao testemunho, se não falarem desta forma, jamais vereis a alva. E aqui só existe uma lei, que está em Êxodo 20, não existe outra lei, certo? Então não se iludam. Então, para entendermos os selamentos dos vivos, temos que ter realmente todos esses conceitos e principalmente fazermos uma reflexão. Será que nós temos recebido o Espírito Santo? Será que nós temos vivido em verdade, pregado em verdade? Será que nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo? Será que nós já recebemos o batismo do Espírito Santo para podermos pregar em verdade, em sinceridade? Então, tudo isso é muito importante. Então, com estes sinais que nós lemos aqui
no Apocalipse, nós vamos aguardar este grande terremoto e estes sinais, e nós poderemos, se estivermos vivos, se tivermos essa alegria, esse privilégio de estarmos vivos, que também é um privilégio morrer como mártir, mas também será um grande privilégio se estivermos vivos, nós vamos ver estes sinais com nossos próprios olhos e nós vamos entender que é o momento de estarmos já conscientes, que estarmos firmes, porque naquele momento o Senhor não vai transformar mais o caráter de ninguém, Ele apenas vai selar. É um selo invisível, um selo de caráter. E essa obra tem que começar a partir do momento que a pessoa tem consciência. Porque quando não se tem consciência, está perdoado. Mas a partir do momento que se começa a ter consciência, o Senhor conhece dentro da alma, dentro do coração, dentro da alma. E aí Ele já vai julgar se a pessoa está apta ou não para o céu. Muitos não vão gostar de viver ali, porque nada ali vai ser atraente para eles, porque o coração deles está nas coisas, nos prazeres carnais. Mas aquele que quer viver com Jesus toda a eternidade, que quer ver sua família, que quer lutar a luta do Senhor, se deixar quebrar o eu e ser transformado pelo Espírito Santo à semelhança de Jesus para poder lutar a luta do Senhor e ser um vencedor, que o Apocalipse fala, as promessas de Deus são para o vencedor. Todo aquele, ele será transformado, porque o Senhor o tomará pela mão direita e o transformará e o guiará. Então, meus queridos, fique firme, continue estudando a palavra de Deus, estude o livro do Apocalipse, para que se você estiver vivo, você esteja preparado para receber o selo do Deus vivo e enfrentar o que tiver que enfrentar aqui, todas as aflições e até a morte, mas será por pouco tempo comparado com toda a eternidade que o Senhor está preparando para você, que o Senhor está preparando para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas, nem de religião, nem de se é feminino, masculino, se é branco, se é negro. O Senhor não faz acepção se é rico, se é pobre. O Senhor teve a salvação e morreu aqui por todos, para nos salvar, para nos deixar um exemplo. Então vamos começar negando o nosso eu, nos entregando a Ele através do estudo da sua palavra, para sermos transformados, pedindo perdão pelos nossos pecados, começando uma nova vida, entendeu? Estude mais aqui no canal, estude principalmente a sua palavra pura, né? Você deve tirar as dúvidas com líderes sinceros, homens, mulheres sinceras de Deus, mas o importante é você e Deus através da palavra dele, porque aqui ele fala com você. Essa palavra é viva e o Senhor deixou para que ele possa falar com você. Neste mundo usurpado, ele deixou esta palavra para que ele possa falar com você e deixou toda a criação para que você possa lembrar dele. Então, meu querido, fique firme na fé, prossiga firme, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine muito. E até um próximo comentário, pela graça, a misericórdia e o grande amor de nosso Deus.